Pessoal, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora de que cada um está assistindo essa nossa live aqui. Eu estou muito feliz aqui, com um prazer enorme de um convidado muito especial, que é o Brian, meu amigo e consultor aí, Financial Advisor da Proxy Financial. E aqui o nosso tema aqui, do todo o nosso canal e tudo que a gente vê aqui são as questões de planejamento patrimonial familiar. E o Brian, pessoal, aqui ele é o INA, né, o Brian? Então, ele é o gestor assim, de carteiras nos Estados Unidos, ele tem uma empresa lá fora dos Estados Unidos, então ele pode fazer a gestão dos ativos financeiros dos clientes e famílias, e lá, é claro, a gente sabe que é um mercado muito mais desenvolvido, anos-luz do que aqui no Brasil. Então, inclusive, essa parte de planejamento tem pós-graduação, graduação, e a gente está, agora que a gente está chegando e pegando vários conceitos de lá, inclusive é essa parte de planejamento patrimonial e ativos no exterior, que ele vai aqui nos ensinar, dar uma verdadeira aula e ensinar aqui a nós como ter uma boa diversificação do seu patrimônio. Brian, eu vou passar a palavra para você se apresentar. Eu fiz só uma chamada, mas eu quero que você explique aí Sim, quem é o Brian e o que você faz. Muito obrigado. claro. Diogo, obrigado pelo convite novamente. Esse papo que a gente estava batendo antes, né, descontraído, assim, realmente falta esse intercâmbio, né, dos profissionais e dos clientes no Brasil com o mundo. Eu cresci no Brasil, tá? Eu sou gringo, por isso a cara de gringo, né, o nome de gringo aí. Mas eu cresci em Ribeirão Preto, por isso também vou arrastar uma porta, uma porteira, Aí, tudo interior de São Paulo. E eu cresci no Brasil, entendo o contexto da onde vem o brasileiro quando investe o seu dinheiro. Eu entendo por que o brasileiro investe tanto em renda fixa, né? Porque o mercado de capitais, mercado de equities, mercado de ações é pequeno no Brasil, tem poucas ofertas. E, além disso, tem pouco profissional como o Diogo, que vai te assessorar a encontrar investimento. Tem pouquíssimo, está começando nos últimos 10, 15 anos, olha lá, né, com a revolução aí que a XP está causando no mercado, isso é muito recente em termos de sociedade, né? Então, o brasileiro, quando ele investe em renda fixa, o ponto dele é não perca meu dinheiro e me dê um pouquinho a mais. Então, assim, esse risco ajustado pelo retorno o retorno ajustado pelo risco é um fenômeno muito recente no Brasil e nossa ideia é propagar a educação, é propagar esse intercâmbio junto com profissionais. Não temos licença e registro, eu sou o chefe de compliance, então você sempre vai ter um disclaimer em todos os seus vídeos comigo. Nós não temos licença e registro no Brasil, não oferecemos serviços no Brasil. O que a gente faz é estritamente nos Estados Unidos. Mas o intuito hoje aqui é educar, é propagar conhecimento, o porquê de você fazer alguma coisa, o como, né? Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos ter uma série de lives aí. Essa é apenas a primeira de muitas, onde a gente vai explorar esse campo internacional, que, como eu disse, assim, por vários motivos, não é desenvolvido no Brasil, não é costume, não é que não é desenvolvido. Não é como um costume brasileiro de investir fora. Quando viaja a férias, vai para Miami, quando viajava-se, né? O último ano e meio ninguém viajou para lugar nenhum, a não ser para o Guarujá, né? Não podia sair do Brasil, todo mundo foi para Santos. E assim, o brasileiro saía, eu conheci um brasileiro que trabalha num banco X nos Estados Unidos, vou abrir uma conta lá, né? Mas, além disso, uma coisa muito pontual, ou com muito dinheiro, né? Então esse papo de wealth management internacional não é para mim, porque, nossa, é para gente com bilhões e milhões de dólares. E não é verdade, né, Diogo? Essa assessoria está ficando cada vez mais próxima e mais acessível. com certeza, é esse o nosso intuito, principalmente, além de divulgar esse conhecimento e mostrar para as pessoas que existe vida além dos grandes bancões ou grandes das corretoras, com Exato. todas as questões
de conflito de interesses inerentes a essas atividades. Então, é possível ter aqueles serviços que tal qual um grande bilionário já tem, até porque exatamente os grandes donos dos bancos, com certeza, eles não estão investindo por meio de seus bancos, né? Eles contam com um serviço de gestão que é outro nível, né? Internacionalmente, você pode falar muito bem como é aí nos Estados Unidos, esse mercado que é muito mais difundido, né? Sim, aqui o mercado de assessoria independente é regulado desde 1940. Tá? Então, logo após a grande quebra, a SEC, então Securities Exchange Commission, a SEC, como muitos brasileiros dizem, é a CVM americana. Tá? Então, ela regula os mercados americanos aqui nos Estados Unidos. Ela entendeu, em 1940, que uma boa parte não da quebra da Bolsa de 29, que teve aí consequências funestas, né, no mercado financeiro, mas as pessoas que perderam dinheiro nisso. Se você pegar qualquer período de 10 anos ou mais na Bolsa Americana, todas elas são positivas. Todas, ou seja, de 1928 a 1938 é positivo. Então, você pegar a maior queda que o mercado teve, de 70%, estava, sei lá, $100, você tinha $30 depois da queda. Se você esperasse, né, mais 9 anos aí, depois da quebra, você estava igual, um pouquinho melhor. E as pessoas venderam no desespero, na baixa, né? Aquela coisa das emoções tomarem conta. Sim. E falar, eu não aguento mais, Diogo, tá? Não vai subir mais, o mundo não vai girar. O ataque zumbi aconteceu aí, Covid, as pessoas vão virar tudo zumbi e o mundo não tem mais propósito. Mas um profissional de investimentos, ele olha não o aqui e agora, tá, o aqui e agora tem um contexto, né? Mas se pegar períodos longos, nós tivemos guerras mundiais, nós tivemos guerras de saída de colônia e muitas coisas assim que eu ainda vou falar por que dessa linha de tempo tão longa assim. A gente vê que no longo prazo a economia, o mundo continua girando, as pessoas continuam consumindo, continuam indo aos seus bancos, demitindo, contratando, e a vida que segue. E se você deixar o seu dinheiro, aliás, as suas emoções tomarem decisões do seu dinheiro, você realmente vai ficar preso nessa encruzilhada do momento. Que nem você citou aí, né, Diogo, que os donos das fortunas, que são donos do banco, geralmente ele vai ter um assessor independente, porque a gente tem que ter um buffer emocional. Você está aqui, o seu financial advisor está no meio e os seus investimentos estão aqui. Daí você liga em março de 2020, meu dinheiro caiu, quebrou. Não, espera 6 meses, espera 9 meses. Esse dinheiro não era para longo prazo mesmo? Vamos esperar o longo prazo. Aí agora estaria tudo positivo. Então, a gente serve desse buffer emocional desde 1940 aqui nos Estados Unidos. Essa sua fala eu gosto de usar muito com os clientes, com as famílias que a gente atende. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso, que você falou uma palavra muito importante e que tem a ver com outro aspecto importante da estruturação de uma carteira de investimentos, né? Você falou longo prazo, né? Longo prazo, mas não é um simples longo prazo. Na verdade, as pessoas têm que entender os objetivos que ela tem e os investimentos que vão ser escolhidos de acordo com os seus objetivos, né? E, claro, a gente tem os objetivos de curto prazo, de médio, de longo prazo. A gente, no planejamento financeiro e patrimonial das famílias, é nosso dever fazer isso, né, Brian? Porque isso, você imagina, a gente tem que ter um conhecimento muito específico só para entender dos ativos, entender do balanço, né? Tem profissionais do mercado que dedicam a sua hora do dia só para verificar isso, mas além disso tem que ter um casamento entre os investimentos e os objetivos. Então, essa sua fala eu achei sensacional, porque é exatamente isso, a construção da carteira de uma pessoa, de uma família, tem que estar exatamente linkada a isso, porque isso, exatamente nesses momentos de estresse, é que, tudo bem, como você falou bem, a gente está num cenário de estresse, que caiu tudo, caiu o mundo, todos os ativos caíram, mas está ok, porque se a sua carteira estiver ok, por exemplo,
os seus investimentos ali de curto prazo, provavelmente eles não estão tendo essa oscilação toda. Provavelmente, não Se deveriam ter. estiverem. Exatamente. Você percebe que e o de longo prazo, tudo bem, é claro Sim. que faz parte do jogo. Então, isso é muito importante entender, porque isso é um pensamento até novo na própria teoria de carteira de cliente. A gente tem a teoria moderna de portfólio, que todo Correto. mundo pensa em otimizar os ativos e o menor risco. Mas não basta fazer isso, não basta fazer isso, porque se pelo menos, por exemplo, tivesse construído somente toda a carteira, analisando isso, num cenário de estresse global, tudo ia cair, e inclusive poderia frustrar algum objetivo, Sim, porque na verdade a gente investe para realizar alguma coisa. sim, Então, exato. mas é complicado para as pessoas, e assim, e também muitos profissionais no mercado também não se atentam para esse lado da pessoa, esse lado humano, a fazer um relacionamento diferente, porque de fato precisa se dedicar um tempo para isso. A gente precisa entender, precisa o que você É. quer, qual é a sua realidade, né, para daí sim a gente conseguir ajudar em todo o planejamento. Então, achei isso faz muito sentido, é Mas, exatamente isso que a gente faz, e claro, não esperava menos de um financial advisor, né? exato. E assim, a profissão, você prover esse serviço no Brasil, e você comentou, o Brasil tem uma vantagem de estar um passo atrás, né? Historicamente falando, dos Estados Unidos, porque ele pode observar o mercado aqui e falar, oh, daqui a 10 anos o mercado brasileiro vai estar que nem o americano está hoje, né? E nós vemos hoje esse movimento, profissionais saindo de bancos, já não toleram trabalhar. As maiores gestoras de investimento aqui, fora os bancos, nos Estados Unidos, são seguradoras. Então, as seguradoras têm as pensões, têm o prêmio que elas recebem, investem por seguro resgatável. Enfim, tem uma infinidade de produtos até diferentes aqui dos Estados Unidos e do Brasil. Então, elas têm muita gestão a fazer. Então, tem muito financial advisor que pluga num banco ou numa seguradora. Esses profissionais estão saindo desse mercado para poder trabalhar de maneira independente. Hoje eu ofereço literalmente, 4.000 seguradoras diferentes aqui na nossa agência de seguros. Tem de doce, Esse é o tem de mercado sal. americano. Exatamente. Então, isso foi regulado em 1940, retomando ali, né? Por que eu falei da quebra e tudo mais. Então, viu-se que é confiança. Eu posso mostrar uma tese de doutorado, olha só esses gráficos, essas letras gregas, né, e tal, essa maracutaia toda. Ninguém tem. Isso é o melhor para você, Diogo. Aí você fala, não, bacana, gostei de você, gringo. Vou investir com você. Se você não tem conhecimento técnico, como é que você vai avaliar se esse negócio é uma salada de letrinhas ou se é realmente real? Ou seja, você tem que ter um currículo público aqui nos Estados Unidos para atender como financial advisor. A premissa toda da indústria é confiança, não é técnica. Não é passar na prova. A prova é até relativamente simples de virar um advisor. Eu digo para os nossos colegas aí, profissionais, para clientes, que a barreira de entrada dos Estados Unidos é pequena e o liability, o risco legal, é enorme. Então, eu recomendo uma coisa que eu não sei o que eu estou fazendo. Compra a Microsoft, bota tudo lá, vamos fazer um churrasco. Eu posso perder minha licença e pagar indenização moral aqui nos Estados Unidos. Olha, juiz, eu não conseguia dormir porque esse cara em Wall Street investiu de maneira completamente irrelevante ao meu perfil. E aqui eu pago. Né? Então, a justiça aqui tem uma execução muito forte. No Brasil, vamos dizer que é o contrário. A barreira de entrada no mundo financeiro é muito grande. Para você virar um gestor Andima, nossa senhora, é 10 vezes mais difícil que aqui nos Estados Unidos, no mínimo, se não for mais. Abrir uma gestora também, né? É O processo, a complicadíssimo. burocracia. É. E aí é a diferença do approach. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, o profissional pode até ser cuidado que você fala, não, mas o cara é financial advisor. Não significa muito. Você tem o currículo público dessa pessoa, ela tem um site público na SEC, né, a CVM americana, todo mundo que é advisor tem um site. Se a pessoa não está na SEC, ela não tem licença, não importa o que ela diga. Então, você tem, igual na CVM, você tem consulta.
na CVM, dá para você ver se a pessoa tem registro e licença para estar dizendo aquilo que ela está dizendo, né? Sim. E aí depois você vai entrar em missão, filosofia, visão, né, comportamento de carteira, quantas cicatrizes de guerra o portfolio manager, né, o gestor da carteira tem, quantas grandes crises, cicatrizes de guerra, gente, para aqueles que não são do ramo, as crises, né? Então 2020, 2008, 2000 e por aí afora, né? As grandes As crises medalhas. financeiras, né? Ter sobrevivido ainda e não estar fritando hambúrguer, né? Que a gente diz aqui no McDonald's, fritando hambúrguer significa que eu aprendi alguma coisa. É, bem legal aí, com certeza é muito mais desenvolvido aí, é muito mais fiscalizado e penalidades severas assim pode recair sobre a empresa que está prestando essa consultoria, esse serviço. Então, e também é muito mais desenvolvido do que aqui, mas a gente também está caminhando um pouquinho, então, Com estamos certeza. desenvolvendo. Hoje em dia, esse Muito serviço sério. também tá chegando digamos, um preço mais, a um custo mais acessível para as famílias. A gente, como Correto. você mencionou muito bem, antigamente era só para bilionário, multimilionário, nem o pessoal do private Nubank tinha acesso a esse tipo de serviço, e hoje não. E assim, para a gente tratando aqui também, principalmente dos ativos financeiros, porque aqui a gente na DBR tem uma visão do planejamento patrimonial como um todo, em todas as fases, tanto do crescimento quanto de sucessão, estruturação de holding patrimonial, pensando em todos essa proteção. Mas a gente poderia falar também aqui da parte dos ativos financeiros, né? Do que no caso, vocês aí tratam, como vocês tratam essa parte e por que, principalmente, que isso é importante para o investidor brasileiro, para a Claro. família brasileira. Claro, nós aqui, o mercado americano é muito democrático por causa da concorrência, né? Você quer uma coisa boa para o consumidor, quer uma coisa boa para o cliente final, é concorrência. Por causa da concorrência, fundos e ações e ativos financeiros, basicamente todos estão disponíveis a todos. Então, você hoje, com um aplicativo, você abre uma conta e começa a investir em tudo, né? Então, você não tem, assim, fundos que são restritos, pouquíssimos fundos estão restritos a uma corretora tal, uma seguradora X ou Y e por aí fora. Então, nós temos acesso a o que é tudo. Bom, Brian, tudo está bom, mas é muito vago ainda, né? Ações, então, todas as ações listadas na Bolsa, os Estados Unidos tem 5 bolsas, tá? Não é um monopólio de bolsa. Temos também ETFs, temos mais de 6.000 ETFs que estão chegando agora no Brasil. Você quer dar uma explanação para o pessoal aqui que é um ETF, Dil? ETF é uma sigla de uma composição de um índice, pessoal. Então, você pode comprar um índice que ele vai ser negociado da Bolsa, e esse índice tem dos mais variados, ele vai representar alguns ativos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ETF da Bolsa, que vai ter ali o índice da Bolsa. Então, se uma pessoa, às vezes, quer fazer um investimento mais quer diversificar a sua carteira de uma maneira, às vezes, até mais simples, mas que também pode ser eficiente, dependendo da carteira, você pode escolher esses fundos, esses índices, na verdade, esses ETFs, e, como o Brian falou, hoje em dia tem os mais variados, né, que antes não tinha. Então, é possível construir uma diversificação muito interessante, e isso pode fazer sentido ou não, claro, depende da necessidade de cada cliente, mas hoje os produtos, a sua diversificação e a sua acessibilidade mudou bastante. Com certeza, e a vantagem do ETF é você entrar 5 minutos depois vender, 3 dias depois vender, não é um fundo que você fica D mais 30, né? Ou você tem um fundo que você tem uma comissão para entrar, então se você sair, você já perdeu uma parte do patrimônio. Então, assim, nós compomos aqui nos Estados Unidos a carteira, ao invés de colocar o dinheiro do cliente no fundo, e aí o fundo faz a gestão, compra uma coisa, vende, compra outra, faz uma tese, uma análise. Nós fazemos essa análise a 30 mil pés antes de colocar nos fundos. E aí o ETF aqui nos Estados Unidos com 6 mil, outra coisa, nós usávamos, muito profissional aí do Brasil É um conhece o ETF SPY. de cannabis, né?
E isso de cannabis, de drone, de apostas. Então, tem várias empresas de apostas online, né? Aham. Na Europa, especialmente na Europa, tem ETF aqui nos Estados Unidos como empresa de apostas. Um, e assim, nós usávamos o SPY, né, o SPY, que é muito conhecido por profissional de investimento, é o ETF do SP 500. Então, se você Sim. olhar aquele ETF, você comprou, vendeu como se fosse uma ação. E se você olhar o que tem dentro dessa empresa, que toda ação é uma empresa, se você olhar o que tem dentro, tem 500 ações dentro, cotas variadas, e ele replica o índice SP 500. Beleza. Mudamos, 2 anos atrás, nós mudamos para o IVV, que é a mesma coisa que o SPY, é o mesmo ETF, é um ETF concorrente, olha a concorrência aí, fazendo bem para o consumidor. É O mesmo. SPY cobrava 0,15% ao ano de taxa administrativa. O IVV cobra 0,03%. Então, o que era barato, a gente foi lá, olhamos a qualidade, o tracking error, significa que o ETF, o SP 500 sobe e desce, o ETF tem que subir e descer também. Aham. Então, quanto mais Uhum. próximo o ETF caminha do SP 500, ele tem um erro, né, mais fidedigno, exatamente. E por um custo. Então, assim, pode ser que ele custe nada, mas é uma porcaria de índice, né? Ele está totalmente Sim. errado a toda hora, ele não tem nada de ativos, o gestor começou ele há 6 meses. Então, barato não significa bom. Mas, no caso, o IVV ficou, há 2 anos atrás, ele ficou com mais custódia do que o SPY, que é mais famoso. Olha. Por um período de tempo, não lembro agora quem tem mais hoje, mas nós vimos que a qualidade era melhor, o tamanho estava bom, a liquidez estava bom, trocamos esses ativos para os nossos clientes, né? Então, o que tem aí fora? A Alibaba, o Amazon chinês, e aí agora eu vou começar a entrar no futuro, tá, Diogo? O Aham. Amazon chinês, ele lançou ações aqui nos Estados Unidos, não na China, tá? Então, nós temos nos Estados Unidos o supermercado, já ouvi essa metáfora antes, né? Sem querer roubar a metáfora de ninguém, mas o supermercado financeiro do mundo, né? Então, aqui realmente tem China, tem Brasil, tem Rússia, tem Vietnã, México, Estados Unidos, tem imóveis, tem petróleo e gás, tudo está representado na Bolsa Americana. Só para você ter noção, as bolsas americanas, eu vou falar bolsa, né, mas são Sim. várias, as bolsas americanas têm 22 mil ações, né, listadas na bolsa, você pode comprar. Mais ou menos 50, alguma coisa por cento tem liquidez, né? Nossa. Você pode comprar e vender e não ficar travado no preço, porque ninguém está mexendo essa ação. São 13 mil, vamos supor, 11 mil ações que tem liquidez aqui, né? E o Brasil, se eu não salvo me engano, é menos de 400, né? Eu não sei precisar o número agora, mas Que eu me lembro é menos de não 400, chega não sei muito exatamente. perto, não. E assim, a Bolsa Americana está representando, a economia real americana está representada na Bolsa, né? Então, você vai Sim. assim, o pessoal, você vai lá no shopping, né? Então, as lojas, as marcas de roupa estão na Bolsa, né? Ou através de algum holding de marcas, de marketing, ou uma empresa de confecção. Daí você vê lá, não, mas o cara cortando a grama, aqui na Flórida tem que cortar a grama toda semana, porque ela cresce que nem mata aqui, porque chove muito, muito quente. O cara está sentado num tratorzinho cortando a grama, John Deere, está na bolsa. O cara está tomando uma Coca-Cola, está na bolsa. As Sim. roupas dele estão lá na bolsa. EPIs que ele está usando para cortar a grama lá, está na bolsa. Inclusive, então essa parte de economia real, assim. Mas, Sim. inclusive, também é muito fácil você fazer um IPO aqui, né? E Uhum. você levanta o capital que você precisa já a partir de pequeno. E o americano gosta dessa governança que tem sobre empresas listadas na bolsa. Você tem que divulgar Sim. resultados, seus dirigentes vão para a cadeia se fizer coisa errada, tem Sim. uma política de informação ao mercado, muito melhor do que uma empresa privada. Sim. E temos na bolsa, e inclusive na nossa carteira mais agressiva, empresas que fazem ah, bateria para aplicação solar. Eu não sou nenhum químico, nenhum físico, mas pelo que eu entendo, a energia solar ela é de difícil estoque, né? Muito mais difícil do que vento.
diga-se de passagem aí. E tem uma empresa na bolsa que ela já fez o IPO, que ela tem baterias que estocam bem energia solar. E os maiores clientes dessa empresa, Tesla, né, empresa de carros elétricos, BMW, Google, Apple e por aí afora. Por que Google, Apple estão comprando bateria? Assim? Porque o projeto deles é que o teto do carro seja uma placa solar. E aí esse carro é realmente autônomo. Né? O Google está trabalhando faz anos no carro que não tem motorista. Não tem nem como sentar, nem assumir o volante. Eles fazem as cadeiras viradas para dentro. E essa empresa está na bolsa. Então, ela é provedora de serviço para carros autônomos, que nem estão totalmente na rua. E também tem cannabis, né? Então, nós temos, você falou do ETF de cannabis, tem vários, inclusive, tem a MJ e outros menores. Nós temos na nossa carteira agressiva um fundo de investimento imobiliário só para cannabis. Então, os imóveis que eles fazem são prédios, galpões, para o pessoal fazer cultivo e também a parte medicinal. A parte recreativa aqui nos Estados Unidos hoje ainda tem muita proibição federal. Tem alguns estados que liberaram recreativo, mas tem a maior parte dos estados é proibido por lei federal. Né? Então, assim, é hora de investir em cannabis? Não sei, é muito volátil. O senador de New Jersey diz que vai aprovar, daí explode o preço. Não, mas é mentira, a associação do bairro vai proibir, daí cai. O investimento imobiliário, cannabis, está só subindo. Essa empresa assim, tem tido uma trajetória um fundo de investimento imobiliário. Eles têm que entregar dividendo igual o fundo de investimento imobiliário do Brasil, eles têm que entregar tanto em dividendos e não ficar com a renda. Então, assim, é uma maneira de criar um dividendo enquanto o seu patrimônio sobe sendo dono dessa empresa. Então, isso assim, eu falo das ações que é muito mais excitante, né? Falar de ações é mais interessante. Você falar de dívida de uma empresa que faz drone, entrega via drone, tem 5 cidades nos Estados Unidos. Nós não temos ação nenhuma carteira nossa tem essa ação em carteira. Mas ela está na bolsa já, é a empresa que faz entrega via drone. Tem 5 cidades nos Estados Unidos que já permitiram o espaço aéreo transitar drone. Concorrência, de novo. Por que trazer o dinheiro? Por que diversificar aqui? Porque aqui incentiva a concorrência. Então, as cidades dos Estados Unidos estão concorrendo uma com a outra para ser o berço das startups de drone. Então, a primeira cidade foi uma cidade em Virgínia. Voou um monte de startup, mandou funcionário. Parecendo, as cenas que eu vi assim, de repórter, parecia aquela coisa, sabe quando tem um crime, alguma coisa assim, aquela zona de jornalista e repórter e caminhão de TV na frente A cidade estava assim, de tanta startup que foi de drone. E aí eles permitem, por exemplo, agora eu quero um Starbucks, eu vou abrir meu aplicativo aqui, e Starbucks, entregar via drone. O drone paira, só para as pessoas terem a dimensão, como é que funciona esse trem? O drone paira no ar, ele desce o fiozinho, porque ele não pode pousar, porque pode machucar alguém. Ele desce o fio, você encaixa uma caixa nele, ele sobe e vai embora e faz a mesma coisa na porta da sua casa. Olha só. Isso coisa de Jetsons, né? Coisa futuristas. Sim, demais. Que filme é esse, velho? Eu não assisti esse filme, não. E essa tá realidade. Na bolsa. Está na bolsa. É assim que você pode. Agora, é o momento de investir, que nem você falou, muito bem pontuado. Depende do propósito, do objetivo, seu perfil de risco. Você pode até ser uma pessoa conservadora e ter uma ação dessa na sua carteira, porque esse dinheiro, você destinou ele no seu plano para daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, entrega de caminhãozinho, de correio, não vai existir mais. Tudo drone. Talvez essa empresa seja o carro-chefe disso, não sabemos. Né? Nós, profissionais de investimento, vamos olhar isso ao longo do tempo. Mas essas são as possibilidades. Eu nem entrei em renda fixa. Devo entrar em renda fixa, você acha? Eu acho que é interessante, sim, interessante. A gente tem muito tema para falar, né? Com certeza que nós vamos falar de vários assuntos, mas eu acho que vale a pena, sim, a gente dar uma pincelada.
Isso. Então, assim, a renda fixa nos Estados Unidos tem 100 trilhões de dólares através de basicamente qualquer custodiante. Você acessa 100 trilhões de dólares em renda fixa. O que significa isso? Que nós temos governo americano, que são os títulos do governo americano, a famosa Selic aí no Brasil, o Tesouro Direto no Brasil, você tem aqui nos Estados Unidos, com o governo americano, mas também tem o governo brasileiro, governo húngaro, mexicano, vietnamita, basicamente todos os governos do mundo. Você acessa através de qualquer custodiante, ou da maioria dos grandes custodiantes aqui nos Estados Unidos, a corretora, que a gente chama do Brasil. Eu vou separar custodiante de corretora, talvez até num outro capítulo aí. Você acessa 100 trilhões de dólares. Então, vamos lá, eu tenho uma dívida municipal da cidade de Detroit, que tem um mínimo de 5 mil dólares. Eu boto lá e eu recebo juros. Quem está pagando juros? Os impostos de Detroit. Então, o Estado pode emitir dívida. Temos dívida corporativa, mas aí, corporativo, você entra num negócio muito maior do que ações. O mercado de renda fixa, o pessoal mais novo aí, ou clientes aí que estão nos ouvindo, não conhecem os mercados financeiros, o mercado de dívida é muito maior do que o mercado de ações. Embora o de ações tenha mais marketing, né, tenha mais, de novo, é mais excitante, né? Subiu, caiu, quebrou, tal, é muito mais excitante do que dívida. Então, nós temos dívida da América Latina, mercados emergentes, China, startups. Muito antes de uma empresa fazer o IPO na Bolsa, ela vai ter dívida negociada na Bolsa aqui. Então, tal qual uma pessoa que investe no Tesouro Selic aqui, ele pode selecionar uma dívida de qualquer país aí que vocês tenham acesso aí, e das mais variados ratings, por assim dizer, né? Se Com aqui certeza, no é isso aí. Brasil a dívida do governo é dito o investimento livre de risco, aqui no Brasil é a que tem de mais seguro, né? Você tem Sim. outras possibilidades para sua proteção patrimonial, para sua reserva de valor, na verdade, não é nem reserva de Sim. emergência, mas eu acho que essa questão que a gente está falando aqui de diversificação é muito importante para a proteção patrimonial como um todo. Aqui a gente não tem muito esse conhecimento, porque a gente tem um viés que é chamado de home bias, né? A gente tem uma tendência natural dos seres humanos, isso não é exclusividade nossa, né? De Todos. investir naquilo que a gente conhece, tem uma proximidade, isso é natural, mas hoje em dia, quando a gente vê como a economia como um todo funciona, a participação do Brasil é mínima no GDP, né, do mundo, né? Então, Sim. assim, realmente é muito mínimo quando a gente compara a nossa participação. E mais do que isso, eu acho que vale a gente sempre analisar o nosso próprio país, que a gente tem uma insegurança muito grande de tudo, uma insegurança jurídica das leis, o que valia antes já não vale mais. O governo solta um Twitter, a bolsa cai, então é algo que isso está diretamente ligado com os seus recursos, com o seu patrimônio, com aquilo que você acumulou. Então é natural fazer uma diversificação, não só das ações setoriais, mas até uma diversificação geográfica ali, de ações, de coisas de ações que você tem acesso. E hoje em dia isso é muito possível. Então, e aí é outro mundo, né, Brian? Exatamente isso que o Brian falou. Você tem das mais diversas possibilidades de investimento, mas é claro que sempre tudo alinhado aos interesses da família, né? Isso está sempre muito ligado. Então, esse papo nosso aqui é muito interessante, porque as famílias não só têm imóveis, né? A gente não tem só imóveis, a gente não está só pensando na sucessão, né? Porque aqui a gente pode até falar depois de outras estruturas offshores, um hold offshore, fundo offshore, trust. A gente tem muita coisa para falar de tributação, de câmbio, a gente está falando de diversificação. Se a gente for olhar a desvalorização do real, então, de que a gente está ganhando dinheiro aqui, sendo que no real, no poder de compra, a gente está perdendo valor. Então, na verdade, a gente tem que ganhar muito mais. Então, é uma análise
um pouco mais complexa, que obviamente que não, hoje em dia não é a família, o investidor ali que necessariamente precisa fazer isso. Você consegue contar Sim. com vários profissionais para ajudá-los da melhor maneira no planejamento como um todo. Então, eu acho que a gente já está falando bastante, tem muito assunto, mas eu queria te frisar que essa questão da diversificação internacional, que a gente só iniciou aqui hoje, que ela é muito importante, né? Não, Brian? Tem muita coisa aí para a gente Sim, conversar, sim. né? Já caminhando para o final aí do primeiro capítulo, né? Nós vimos estudos acadêmicos muitos anos atrás que dizem que 30% do seu patrimônio líquido tem que ser desassociado do risco país. Tá? Faz sentido você pensar 30% fora do Brasil. É Estados Unidos? Não sei, global. Tem que estar desassociado com o risco Brasil. Dá um pau no Brasil, é difícil. É um país grande, tem uma riqueza muito grande. É um país emergente, tem muito a crescer, especialmente na economia real, mas a Bolsa não está, a economia real do Brasil não está representada na Bolsa. Então, você Sim, investir na Bolsa no Brasil é uma classe muito específica de ativos. Né? verdade. Aqui já é representada, então você consegue. Eu quero investir no meio oeste americano, quero investir na Califórnia, você consegue. E no Brasil isso é Sim, muito difícil. sim, Mas é de fato. interessante que esses estudos acadêmicos foram feitos no Reino Unido. De um período assim que o último que eu tinha lido era 2000, o estudo tinha sido feito em 2014. Um ano depois, o Reino Unido votou pelo sim no Brexit, para sair de um pacto que não custou nada para um país de 60 milhões de habitantes, uma ilhazinha, colada num continente de 500 milhões de consumidores, vou colocar assim. Não custou nada para o Reino Unido entrar, não teve que desvalorizar a sua moeda, não teve que fazer nada, só curtir a parte boa da União Europeia e votaram para sair. Vimos ao longo dos anos aí que ao pound, a libra esterlina caiu entre 20% e 30%, dependendo do período. Então, aqueles que tinham um financial advisor, aqueles que tinham uma assessoria profissional para criar um plano e para fazer uma gestão profissional, que diversificaram o seu patrimônio, passaram por um vendaval aí que até hoje não acabou, né? Faz 6 anos que votaram sim e ainda não conseguiu sair por completo, né? Aqueles que diversificaram e outra, o Reino Unido, G7, é uma das moedas mais fortes do mundo, é uma baita economia, um país daquele tamanho com uma baita economia, e ainda precisava diversificar seus ativos fora daquilo ali. Né? Por isso a necessidade de ter uma gestão profissional. Quem dirá mais um país, um mercado emergente? Você é Sim, classe média alta, você precisa diversificar. Né? E assim, não, vou mandar tudo para fora. Não faz sentido. Você está é. enfraquecendo o seu plano. Né? Longe disso, né? Longe Longe disso. disso, longe Como disso. Vamos sair chega do doido. Nós sabemos, eu não sei se você tem acesso aos mesmos estudos, que 2% do dinheiro investido no Brasil está fora do Brasil. Né? Então, ainda tem. Sim, Vamos levar esse 2 para 10? Né? Antes do 100%, não convém tá? Para ninguém, a não ser que você vai migrar para fora. Daí convém. Mas se você vai ficar no Brasil, vamos começar com 2, 3, 10%, 20%, aquilo que fizer sentido, um plano que o Diogo e a equipe dele vão criar, assim, olha, isso aqui é coesão, e essa parte vai ser a parte que geralmente fica embaixo do colchão. Né? É sim. basicamente esse o início da conversa. Esse é o início e faz todo sentido. Quero agradeço muito ao Simpa a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, para a gente divulgar informação, né? Acho que informação é o primeiro passo, e depois é Com realmente certeza. adquirir esse conhecimento, entender como isso pode afetar a sua vida, a vida da sua família, porque no fundo a gente está falando muito aqui de investimentos, mas a gente sempre coloca as pessoas, as famílias em primeiro lugar. Esse é um lema nosso, é uma missão nossa, e que a partir disso que a gente faz uma análise, uma coleta, analisar, tá bom, esse aqui é o que você tem, esse aqui é a sua família, e como a gente pode ajudar da melhor maneira em todas as áreas. Aqui a gente Perfeito. começou falando de investimentos e a gente vai falar muito mais sobre outros assuntos
não perca e acompanhe aqui, que vai ser muito conteúdo bom para vocês. Obrigadão. Obrigado mais uma vez, galera. Brian. Valeu. Valeu, Diogo. Valeu, até mais. Tchau.